Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa da Irmã Maria Angélica, ainda que virtualmente, não é? Porque nós todos estamos unidos em pensamentos e sentimentos. Isso é muito importante, nós estamos unidos numa só vibração, apesar de todas as questões que estão acontecendo no mundo, né? Não só no Brasil. É muito importante nesse momento, após dar essas boas-vindas calorosas a todos que estão assistindo a essa gravação, a essa palestra gravada. É importante que a gente busque a vigilância no nosso dia a dia, pensamentos positivos, buscando a prece, tentar, na medida do possível, evitar desequilíbrios, pânico, não é? Porque o momento não é fácil para ninguém, estamos no meio de uma pandemia, mas Jesus está no leme, não é? A gente precisa se ligar à espiritualidade superior, acreditando na presença de Jesus nesse momento, na presença de Deus, né? Confiando no Pai, acreditando com convicção no auxílio da Irmã Maria Angélica e de todos os benfeitores espirituais que estão com ela, né? A gente, nesse início, vai dar alguns avisos, mas vamos começar com um convite, que é um convite para que todos se juntem a nós nas atividades online da casa, né? Primeiramente, do próprio sábado, a gente está fazendo agora essas palestras às 18 horas, todo sábado. São palestras gravadas com um tema espírita, são temas variados, não deixem de assistir, assim como as aulas de terça-feira. Terça-feira nós temos aulas que são ao vivo, a transmissão é ao vivo, com toda a segurança da nossa casa, a casa da Irmã Maria Angélica, e começa às 21 horas, começa às 20 horas e termina às 21h10. Todos já devem estar assistindo, quem não está, os temas são ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, é muito bom mesmo. São todos convidados a se ligarem à casa nas aulas. Também às quintas-feiras nós temos palestras com transmissão ao vivo, também às 20 horas, das 20 às 21, o convite se estende também. Então, com essas três atividades, as palestras do sábado, as aulas das terças e as palestras da quinta-feira, das quintas-feiras, né? Algumas pessoas perguntam nesse período como é que podem fazer doações de produtos, né? Então a gente enfatiza, já isso costuma ser avisado nas nossas mídias digitais, sociais, que nós estamos focando em leite em pó, sustagem e cestas básicas. E nós estamos recebendo num único dia, que é terça-feira, de 9 às 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Terça-feira, de 9 às 15 horas, leite em pó, sustagem e cestas básicas, tá bom? Então, por favor, doem, porque é muito importante nesse momento para alívio de todos os que estão necessitados nesse momento, e são muitos, a gente sabe disso, né? A gente queria agradecer isso de coração mesmo, em nome da casa, da irmã, de todos que trabalham, todos nós que estamos juntos, né, ligados a essa casa, agradecer muito a colaboração de todos, né? A gente tem recebido ajuda, mas é muito importante que a gente persevere nessa ajuda financeira, né? É um pedido financeiro, por quê? E é importante a gente entender isso, né? A nossa casa, ela está sem receitas no momento, né? As receitas da cantina, do brechique, da livraria, são receitas importantíssimas para nós, porque nós temos despesas fixas. Temos que pagar os funcionários da casa, não é isso? Temos que pagar as cestas básicas, né? A gente recebe as cestas básicas, mas a casa contribui, além das doações, a casa contribui também com os nossos recursos da casa para financiar, para comprar essas cestas básicas. Há muitas e muitas famílias assistidas. Então, por favor, junto com o nosso agradecimento, vai o nosso pedido para que continuem a colaborar cada vez mais. Não se esqueçam de colaborar, porque funcionários e cestas básicas são um foco importante, e sem as receitas a gente depende de cada um de nós, né? Cada um dentro do possível da sua contribuição para fazer essas doações, tá bom? A gente vai começar hoje com o preparo do livro Minutos de Sabedoria. Na verdade, é o mesmo livro que é usado nas palestras presenciais, e a gente vai começar com o capítulo 1 hoje. Semana passada começou-se com uma psicografia da Irmã Maria Angélica. Hoje a gente começa o capítulo 1 dos Minutos de Sabedoria, né? É o preparo, como sempre é feito nas palestras presenciais, né? Vamos fazer a leitura? Capítulo 1. É do Torres Pastorino, Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Não critique. Procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada,
Fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo, né? Uma mensagem importante para nós, que somos tão críticos todos nós, né? E se a gente pensar bem, o Torres Pastorino fala do que temos que fazer, que é exatamente o que Jesus fez, né? Jesus, em nenhum momento, ele fez críticas aos outros diretamente, ele simplesmente mostrou através de seu exemplo, ele é o nosso modelo e guia, ele mostrou qual o nosso caminho, né? Não é à toa que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo à espiritualidade amiga que nos ampare a todos, muita inspiração para todos nós que estamos juntos, numa só vibração de amor, de carinho, sentindo o amparo do alto, ligados a Jesus, ligados à irmã Maria Angélica e a toda a sua equipe espiritual, que nós, cada um de nós, unindo os pensamentos no amor, no carinho, no Mestre Jesus, ligados a Ele e sintonizados com a irmã, a gente sinta as bênçãos do alto. A gente percebe todo esse ambiente de luz, ainda que seja de forma virtual, não presencial, mas é o ambiente da vibração da irmã Maria Angélica. Que a gente sinta em nosso coração todo o amor que essa irmã tão doce nos oferece nesse momento. Graças a Deus. Então, minha gente, olha só. O tema do nosso estudo de hoje é um tema muito importante. Ele dá continuidade ao estudo da semana passada. Quem assistiu deve lembrar que a gente começou o livro dos Espíritos na semana passada, na primeira parte das causas primárias, que na verdade aprofundada depois deu origem ao outro livro da codificação, a Gênese. E na semana passada vimos o capítulo 1, a Dulce fez a palestra falando de Deus, né? Capítulo 1. Nós hoje, dando continuidade, vamos ao capítulo 2, obviamente, falando dos elementos gerais do universo. Elementos gerais do universo. E vamos tratar de todo esse capítulo. São muitas questões, a gente vai fazer uma síntese. Na realidade, são as questões 17 a 36 do Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos primeiro dar um panorama desse capítulo. São 4 itens que estão sob esse título, dos elementos gerais do universo, que são, pela ordem, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, é outro item, e espírito e matéria são exatamente os elementos gerais do universo de que trata o capítulo, já dando um spoiler, né? De que elementos são esses? Espírito e matéria, as propriedades da matéria, e encerra com um 4º item, espaço universal, tá bom? Então nós vamos tratar desses 4 itens, dando uma geral, não é o momento e nem a oportunidade de um aprofundamento, mas para seguir a sequência que começou com Deus semana passada, agora vamos tratar não só de Deus, mas espírito e matéria, os elementos gerais do universo, tá? Vamos começar logo com a primeira pergunta desse item, conhecimento do princípio das coisas. E aqui cabe uma ressalva, que esse princípio não é necessariamente início, né? O princípio é no sentido de base, no sentido de fundamento, o princípio das coisas. Então, Kardec pergunta aos espíritos como é que funciona tudo, né? A gente tem acesso a essas informações todas? E então ele faz a primeira pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha que pergunta boa. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Como é que funciona tudo? E os espíritos respondem com a clareza tradicional a Kardec: não. Não. Deus não permite, né, ao homem que tudo seja revelado neste mundo. Tem essa observação, neste mundo, né? Então, no momento, planeta de provas e expiações, no nosso estágio evolutivo, nem tudo é dado a conhecer. Então, já logo no início desse item, a gente percebe uma lição de humildade que os espíritos nos dão, né? Nós que adoramos saber de tudo, conhecer de tudo, muitas vezes, iludidos, achamos que sabemos de tudo. Não é assim? Vem a vida e, dá uma rasteira na gente. Então, os espíritos já avisam, a gente não sabe de tudo. E não tem condição de saber de tudo. Embora a gente saiba muita coisa, e por isso que a gente busca o conhecimento seguindo os ensinamentos de Jesus desenvolvidos pelo Espiritismo. Não é isso? Outra pergunta de Kardec. Já que a gente não pode saber de tudo nesse momento, ele pergunta se penetrará o homem no mistério das coisas que lhe são ocultas um dia. Ou seja, hoje não, mas um dia
o homem vai penetrar esses mistérios que estão ocultos para nós, o mistério das coisas, as coisas que não sabemos ainda? Será? A resposta dos espíritos é até poética. O véu se levanta aos seus olhos à medida que se depura. Olha a precisão da espiritualidade quando responde a Kardec. O véu se levanta à medida que se depura. Então, vamos lá, se na pergunta anterior a gente teve uma lição de humildade, aqui os espíritos estão falando da lei de progresso, não é? O véu do mistério vai se levantando quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai se depurando, não é? Quando a gente deixa um pouco de pensar e de agir apenas nesse mundo horizontal da matéria e se eleva. Não é o que estamos fazendo aqui? Unidos num pensamento, num sentimento, numa só vibração de amor, buscando essa ligação com o alto, com Jesus, com a irmã Maria Angélica, com o sagrado. Com isso a gente vai se depurando. É a expressão, é o verbo que eles usam, os espíritos. Então, é uma certeza, isso é muito consolador, porque é uma certeza do progresso. Aos poucos a gente vai adquirindo um conhecimento maior. Tá? Bom, em seguida, os espíritos fazem uma sequência de perguntas, mas Kardec faz um comentário muito importante. Quem está acostumado a estudar o livro dos espíritos sabe que tem as perguntas, ele é organizado com perguntas e respostas. Kardec pergunta, os espíritos respondem, mas em muitas questões, Kardec faz um comentário. E aí, nesse ponto, ele faz um comentário importante sobre o conhecimento do princípio das coisas. Diz ele que quanto mais o homem penetra o mistério das coisas, aos poucos vai se depurando, ele vai penetrando esses mistérios, aprendendo, evoluindo, né? Quanto mais isso acontece, maior, olha o que ele fala, deve ser a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. E isso é uma observação que cai como um bálsamo nesse momento, porque é de consolo e de esperança. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, mais a gente admira o poder e a sabedoria do Pai Criador. Ou seja, consolo, porque o Pai olha por nós, e esperança, porque quanto mais a gente se depura, mais a gente vai confiando no Pai. Olha que interessante quando ele fala no Pai Criador, e quando fala no poder, a gente veio por muitos séculos pensando em Deus, né? Pai maior, com um poder punitivo, né? Uma coisa assim, rígida, um pai severo. E aí vem Jesus e traz o conceito do pai de amor. E essa é a bênção do Espiritismo, que é a doutrina do consolo e da esperança. Uma das partes, da quarta parte desse livro que a gente está estudando, o Livro dos Espíritos, se chama exatamente das esperanças e das consolações. Porque a certeza que a gente tem que existe um Pai maior olhando por nós, e quanto mais a gente cresce, a gente se depura, a gente vai penetrando o mistério das coisas, quanto mais isso acontece, mais a gente tem essa percepção, isso é uma percepção individual, cada um no seu estágio, a percepção desse poder divino. Bebi uma aguinha aqui. Então, vejam que logo no início dessa questão, que parece uma coisa meio teórica, né? O conhecimento do princípio das coisas, que coisa é essa, né? Que coisas são essas, que princípio, que fundamentos são esses? A gente percebe o link que os espíritos fazem com o capítulo anterior, Deus, não é? Deus, porque quando a gente fala de espírito e matéria, elementos gerais do universo, a gente precisa considerar a ideia de Deus. E logo no item seguinte, espírito e matéria, desse capítulo que a gente está estudando hoje, os espíritos tratam da trindade universal. E o que seria a trindade universal? Simples. Deus, espírito e matéria. Deus acima, espírito e matéria, os tais elementos gerais do universo, conforme o título desse capítulo, né? Então a ideia de Deus sempre é presente, né? Sempre presente, porque não é possível a gente estudar espírito e matéria sem essa ideia de Deus estar presente, mas muito presente em nós, e mais uma vez, isso é muito consolador para todos nós. Quem já estudou esse livro e assistiu a palestra semana passada, já sabe, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos qual é? Que é Deus?
né? Pergunta direta, resposta dos espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, né? Nesse item, nesse segundo capítulo, existe um complemento, porque os espíritos respondendo a Kardec dizem que Deus é um modelo de amor e caridade que nunca está inativo, nunca esteve inativo, palavras deles, né? Olha o consolo mais uma vez. Ele é modelo. Deus não é punitivo, portanto, é de amor, porque ele é modelo de amor, modelo de caridade e nunca esteve inativo. E aí a gente pode depreender, se ele nunca esteve inativo, dizem os espíritos, ele nunca estará inativo. E o mais importante, ele nunca está inativo. Portanto, hoje, nesse momento, no meio de uma pandemia, toda essa crise, Deus não está inativo e continua regendo suas leis de amor e caridade. Então, a gente olha para nós, a nossa necessidade de nos ligarmos a Deus, confiar no Pai nesse momento, né? E o espírito e a matéria? Também, nesse item, os espíritos definem. Espírito, mesma pergunta, que é o espírito? Os espíritos fazem, Kardec faz aos espíritos, que também respondem com muita clareza. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Resposta simples. Que mais à frente, lá na pergunta 70 e poucos, em outro capítulo, ainda nessa parte primeiro, os espíritos complementam, eles dizem que, sim, princípio inteligente do universo, mas eles dizem, os espíritos, seres inteligentes da criação. Então vejam que em dois pedaços diferentes do livro, princípio inteligente do universo, seres inteligentes da criação, fazendo uma diferenciação entre o princípio inteligente individualizado e os seres, de forma mais coletiva dos espíritos. Em ambos, a inteligência presente. Princípio inteligente, seres inteligentes. E a gente sabe que a inteligência é um atributo do espírito. Atributo do espírito imortal. Pergunta possível, então a inteligência garante uma elevação, uma depuração, uma evolução? Resposta clara é não, não é? A inteligência em si não. A inteligência pode ser uma excepcional alavanca para a nossa evolução, mas depende de cada um de nós o uso da inteligência. Não há tantos exemplos de quem usa a inteligência para o mal, daqueles que focam apenas no lado intelectual e esquecem do lado moral. Hoje em dia a ciência fala de inteligência emocional e tantos outros tipos de inteligência, mas nós contemos esse germe, esse atributo forte da inteligência para a gente poder caminhar em direção a Deus. Não esqueçamos do Deus que existe, que nunca está inativo, que é a inteligência suprema comandando tudo, inclusive, principalmente, os espíritos, a matéria, tudo que existe, né? Com relação à matéria, nesse mesmo capítulo, há uma pergunta também de Kardec, qual seria a definição da matéria? Isso é uma pergunta interessante. Como é que se define a matéria? E a resposta também é bastante direta. Como é que a gente define a matéria? É interessante. É o laço que prende o espírito. Olha isso, um laço que prende o espírito, né? Espírito e matéria juntos, em contato. E complementam os espíritos. É um instrumento do que o espírito se serve, né? E sobre ele exerce a sua influência. Então veja essa ligação intrínseca entre espírito e matéria. O espírito precisa da matéria no sentido da encarnação, para vitalizar essa matéria ao contato, não é isso? E, portanto, se serve da matéria, mas sobre ela exerce a influência. E é importante a gente falar nisso, e uma pergunta também muito comum, como é que surge essa matéria, né? Aliás, uma pergunta comum é como é que surge o espírito, como é que foram criados os espíritos. Sabemos que os espíritos são criações divinas. Como eles foram criados? Não sabemos. Sabemos que foi o Pai Criador. De que forma? Detalhe. Qual o formato disso? Qual o processo disso? Voltamos para aquela questão que não nos é dado saber tudo nesse momento, mas saberemos um dia, conforme a gente se depura. E como é que se formou a matéria? Isso a gente sabe que a matéria ela é a modificação, qualquer matéria, toda matéria, ela é a modificação, atenção nisso, de um elemento primitivo, que a gente chama de fluido universal ou fluido cósmico, né?
A gente não vai aprofundar isso aqui, porque não é o momento para isso, porque isso dá um estudo e, por favor, a gente convida a todos para estudarem na casa, no momento de forma virtual, depois de forma presencial na casa, em tantos cursos, porque o fluido universal é um estudo muito importante. Aliás, o estudo de fluido como em geral, né, é a base do passe, não é, dos fenômenos mediúnicos. Então, quando a gente fala em espírito e fala em matéria, a gente pensa também no fluido universal que forma toda e qualquer matéria como elemento primitivo, e há também o perispírito, muitos já devem ter ouvido falar, esse elo de ligação entre espírito e matéria, e é a base de todo fenômeno mediúnico, né? Há sempre o interesse em quem estuda o espiritismo de aprender sobre as manifestações mediúnicas, mediunidade, e é muito importante a gente entender isso, e aí o perispírito é importante, tá bom? Venham estudar na casa para a gente aprofundar esses conceitos que são importantes. Vamos então para o último item desse capítulo, que é o espaço universal. E é interessante, a gente a princípio parece que o espaço universal não tem tanta relação assim, né, com os outros itens, mas vejam como Kardec formula sua pergunta de forma inteligente. Ele fala assim: o espaço universal, ele é infinito ou é limitado? Pergunta direta. Vamos pensar um pouquinho? Como é que é o espaço universal? Infinito ou ele é limitado? Resposta dos espíritos: infinito. E acrescentam: não é na pequenina esfera em que vos achais, a Terra, que podereis compreender. Não é? Ou seja, nós, nessa pequenina esfera, não poderemos ainda compreender o espaço universal, a grandiosidade da obra do Pai. Voltamos àquele ponto. Por enquanto, ainda não temos condição de compreender isso. Eu estou lembrando aqui de um vídeo que tem no YouTube, do Mário Sérgio Cortella. Muitos devem conhecer, ele é um filósofo, conhecido palestrante, e ele é um vídeo antigo, não veio agora nessa fase que está com todo mundo fazendo vídeo, live, não, é antigo. Mas ele pergunta, ele fala assim, e muitos devem ter ouvido essa pergunta, tem a ver com espaço, tá? Espaço universal. Muitos devem ter ouvido essa pergunta, ou até feito essa pergunta: você sabe com quem está falando? Não é? A famosa carteirada. Quem não ouviu já fez a pergunta. A gente espera que não faça mais, né? Mas você sabe com quem está falando? E o Cortella diz que a resposta certa para isso é o seguinte: você tem tempo? Se alguém pergunta a você: você sabe com quem está falando? Carteirada. Resposta: você tem tempo? Porque a resposta é complexa. E aí diz o Cortella, nesse vídeo, que, vamos pensar, e aí vamos entrar com o conceito do espaço. O universo tem, isso é a ciência, tá? Tem 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões, B de bola, bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, a nossa querida Via Láctea, onde está a Terra, né? É a galáxia onde está a Terra. Uma em 100 bilhões. A Via Láctea tem 250 bilhões de estrelas, também com B de bola. Uma dessas estrelas é o Sol. Uma delas. E ainda assim, é uma estrela de quinta grandeza. E é maior que a Terra 1,3 milhões de vezes. Então a nossa esfera, a Terra, é pequenina mesmo, né? A Terra tem mais ou menos uns 7 bilhões de habitantes hoje. Não é? Então, sabe com quem está falando? Uma pessoa entre 7 bilhões de outras. Não é? Habitantes da Terra, no momento, encarnados, que é uma estrela, que é um planeta 1,3 milhões de vezes menor que o Sol. Não é? O Sol, que é uma estrela de quinta grandeza entre 250 bilhões de estrelas, numa galáxia no meio de 100 bilhões de galáxias. Né? Então, é interessante esse exemplo, essa história, por quê? Ao mesmo tempo que a gente se sente pequeno quando ouve isso, né? Ao mesmo tempo, somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai de amor, que olha por cada um de nós, e essa é a convicção que Jesus nos traz e que o Espiritismo nos mostra em todo e qualquer estudo ou reflexão a que ele se propõe. Né? Mas muito importante. Só para dar um exemplo, se nós somos um no meio de tantas estrelas, galáxias, imagina um vírus. O que é um vírus? Né? Em tese é um nada. E olha a encrenca que a gente está por causa do vírus. Né? Tudo, então, está sob o comando amoroso desse Pai maior, Criador. E se essa história nos dá uma lição de humildade, como foi dado pelos Espíritos nas respostas a Kardec, a gente, ao mesmo tempo, junto com essa humildade, a gente tem essa
podemos dizer, essa alegria de saber que somos filhos de um Pai de amor, um Pai de caridade, como foi dito na resposta dos Espíritos, um Pai de justiça, não a justiça punitiva ou a justiça da terra, mas a justiça de Deus, no sentido de ajustamento nosso às suas leis, às leis divinas, né? Então, quando a gente fala de Deus, vamos aprofundar um pouquinho esse conceito, que já foi tratado na semana passada, também através de um livro do Leon Denis. Vocês vão se lembrar, quem assistiu semana passada a Dulce falando, ela falou do livro Depois da Morte, do Leon Denis, que é um livro extraordinário, imperdível. A gente não pode correr o risco de desencarnar sem ler esse livro Depois da Morte. Mas eu hoje vou falar de um outro livro, Grande Enigma, que é um livro também do Leon Denis, também espetacular. São 2 livros maravilhosos. E esse livro, Grande Enigma, ele tem a primeira parte, são 3 partes. A primeira tem como título Deus e o Universo. Então a gente está fazendo um link com o espaço e o universo, né? O espaço do que a gente tratou na última pergunta desse capítulo, com o Leon Denis falando de Deus. E olha só o que ele fala de uma forma linda e poética, como só Leon Denis é capaz de falar. Ele diz que a questão de Deus, ele chama assim, a questão de Deus, é a mais grave da humanidade e se liga ao problema do ser humano e do destino, né? Abrindo um parênteses, tem um terceiro livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Aliás, esses 3 livros, né? Depois da Morte, O Grande Enigma, O Problema do Ser e do Destino, é uma trindade maravilhosa para nós. Mas então, voltando, não deixem de ler esses livros, é muito importante, é muito bom, são muito bons. Mas voltando, a questão de Deus é a mais grave da humanidade, esse entendimento nosso sobre Deus, né? Isso aí é um entendimento, como diz Joana de Anjos, não só a nível racional, é uma consciência racional sim, porque a gente estuda e aprende, mas a gente traz isso para dentro de nós, introjeta. É uma consciência, entre aspas, uma consciência emocional da presença de Deus em nossas vidas. E aí, repetindo, né, mas é tão importante no momento que a gente está vivendo, num momento de crise, né, de todos os gêneros, uma crise de saúde, crise econômica, crise social, crise política no país. A gente está com muitas crises, muitos medos, muitas dificuldades. Então a gente não pode perder essa consciência plena da existência de Deus em nossas vidas, de Jesus presente, dos espíritos superiores e a nossa necessidade de se ligar a eles nesse momento, cada vez maior. Necessidade sempre, mas nesse momento, mais ainda, né? Leon Denis diz algo mais. Ele diz que é necessário a gente aceitar a existência de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. Voltamos então ao princípio das coisas. Leon Denis complementa. É preciso a gente aceitar a ideia de Deus como um primeiro motor transcendente. Alguém criou tudo que existe. Só isso explica os sistemas do mundo. O princípio das coisas, tema de hoje, né? Então Deus está vinculado a isso tudo. E é por isso que é importante nós sentirmos, mais do que entendermos, ou não somente entendermos esse conceito, mas sentirmos a presença de Deus em nossas vidas, não é? Leon Denis acrescenta que o ser humano e a sociedade, olha só, o ser humano e a sociedade não podem progredir sem essa ideia de Deus, sem o seu amor, sem liberdade, né? Sem justiça, sem caridade. É importante a gente perceber que a evolução, diz Leon Denis, está ligada à ideia de Deus. Se a gente falou então antes, a gente não, os espíritos, né, em humildade e lei do progresso, tudo isso está vinculado ao conceito de Deus. Tudo isso, né? Consolação e esperança também em Deus. Porque nós somos, também Leon Denis diz isso no Grande Enigma, filhos do mesmo Pai, todos nós. Uns com mais dificuldade, outros com menos, diferentes estágios evolutivos, mas somos todos, sem exceção, filhos do mesmo Pai. Vamos lembrar que é um Pai de amor, que é um Pai de caridade. E nós somos filhos dele. E aí Leon Denis diz uma coisa linda. Por que isso? Por que essa consciência que nós somos filhos do mesmo Pai? Porque a alma humana, diz ele, é a emanação da alma divina. Então a alma humana, e a alma entendida como espírito encarnado, é a emanação, bonitas as palavras que ele escolhe, mas muito precisas.
como se Deus expandisse a alma divina, né? É um conceito poético. Emana, e aí, eis a alma humana, espíritos, né? De uma forma poética, falando da criação do espírito, né? Então, a gente precisa perceber, em todas as dimensões, racional, emocional, espiritual, que Deus está em nós. E é isso que Leon Denis diz. Deus está em nós. E diz ele, no templo vivo da nossa consciência. Templo vivo da nossa consciência, lugar sagrado onde está a centelha divina. Tudo palavras de Leon Denis. Vamos aprofundar um pouquinho? Deus está em nós. Primeiro conceito importante. No templo vivo. O templo é um lugar sagrado. Ele é vivo. Da nossa consciência, né? Deus em nós, com as suas leis gravadas na nossa consciência. O Espiritismo fala muito isso em todos os seus estudos, em todos os seus livros. Leis de Deus gravadas em nossa consciência. Isso diz que a consciência é um lugar sagrado, né? E é um lugar sagrado mesmo, né? Onde se encontra a nossa centelha divina. Então, quando Jesus diz, brilhai a vossa luz, que é a expansão dessa centelha divina, mais uma vez a gente tem que estar consciente, confiante da presença de Deus em nós. E vale a pena, abrindo um parênteses, talvez um parênteses longo, porque isso é muito importante, a gente falar dessa presença de Deus em nós, né? Que às vezes parece uma coisa meio teórica, né? Onde está Deus? Né? Inteligência suprema, parece uma coisa distante, né? Causa primária de todas as coisas, mas Deus está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Isso é muito importante a gente saber. E vamos lembrar de Jesus. Jesus diz assim, diz que, frase fundamental, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Mestre Jesus, quando esteve entre nós, já sabia disso. Espírito puro que é, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque ele mesmo disse também, eu e o Pai somos um. De tanto que ele estava ligado verticalmente ao Pai. Quando eu falo verticalmente, é um eixo simbólico vertical de espiritualidade, de transcendência, de ligação com o alto, de busca do sagrado, né? E menos na horizontalidade, esse eixo horizontal que trata da materialidade, das coisas do mundo, do nosso dia a dia, do cotidiano, que são muito importantes, mas elas em si, esse eixo horizontal, todos já devem ter percebido isso, não trazem felicidade. Se a nossa busca é só material, não seremos felizes, nunca, né? Só que, em algum momento, vem o amor, vem a dor, se não for pelo amor, e a gente é instado a evoluir, que parece ser o momento atual da humanidade, né? Algo acontece, e a gente precisa refletir, mudar as nossas ações, nós como humanidade, nós como espíritos imortais, cada um de nós, e se ligar ao Pai. Então, se ninguém vai ao Pai a não ser por mim, palavra de Jesus, a gente precisa, isso é muito importante, acordar em nós o Cristo que existe dentro de nós, né? A gente estava falando no preparo sobre o crítico, não é? Não critique. A gente tem que acordar o que existe de crístico em nós, porque um dia nós seremos espíritos puros. Jesus disse, brilhai a vossa luz, mas isso precisa ser acordado em nós, né? E o Cristo, quando a gente acorda ele em nós, passa a ser o soberano da nossa vida, passa a conduzir tudo, em todas as ações, né? A gente teve já vários encontros de Jesus, praticamente todos falando disso, né? A gente lembra de alguns mais antigos que falavam assim, o que Jesus faria, né? Vamos lembrar dos ímãs de geladeira, quem frequenta a casa e recebeu os ímãs no final do encontro de Jesus, o que Jesus faria, ou mais recentemente o JPS, né? O caminho indicado por Jesus, né? Fazendo uma analogia com o GPS. Mas quando a gente acorda o Cristo em nós, isso nos dá a certeza do caminho certo, do caminho da evolução espiritual, do caminho do conhecimento, não apenas intelectual, mas da evolução moral, da superação dos nossos dilemas éticos. Porque quanto mais a gente evolui, como é que espiritão faz, né? Como é que toma decisões? Faz o que tem que ser feito, faz o certo. Nós ainda temos no nosso estágio evolutivo, planeta de provas e expiações, muitas dúvidas, muitos dilemas éticos, né? Até que em algum momento, com a nossa evolução, essa moralidade do Cristo, e não é moralismo, é moralidade,
entra em nós, introjeta em nós, e as nossas ações passarão a ser, um dia, o que Jesus faria, né? Espírito puro, que seremos um dia, uns mais rápido, outros menos devagar. Então, quando a gente pensa no Cristo em nós, às vezes é difícil entender esse conceito, porque é mais fácil para nós entender o conceito de Deus fora de nós, né? Tantos séculos a gente sendo ensinado de que Deus está lá em cima, no céu, num lugar, sei lá, não sei aonde. Um dia vão se abrir as nuvens e vem o Deus com uma voz falando, né? Um Deus distante. E a gente aprende com Jesus, que diz que é um Pai de amor, e com o Espiritismo, que Deus está dentro, né? E não é por acaso que Joana de Anjos, não falamos nela hoje ainda, a mentora do Divaldo Franco, a psicóloga do espaço, um espírito maravilhoso. Livros da Joana de Anjos precisam ser lidos também junto com os de Leon Denis, são lindos, importantes para nós e não são difíceis. Muitos dizem, é difícil ler Joana, não é. É porque ela toca no nosso ponto, a dificuldade que a gente tem em se modificar. A Joana diz que encontrar Deus, vamos prestar atenção, encontrar Deus no nosso mundo íntimo é a grandiosa, eu ia falar gloriosa, mas ela diz que é a grandiosa finalidade da nossa existência. Gloriosa também. Encontrar Deus em nós é a finalidade da nossa existência. A gente está aqui para isso, para buscar encontrar Deus em nós, né? Aí a gente pode pensar muita teoria, como é que a gente faz isso, né? Não, é prático isso, é prático, porque se a gente acordar em nós o Cristo, não é? Nós vamos encontrar Deus em nós, agindo como Cristo agiria, com toda a dificuldade que nós temos ainda. Isso não é teórico, porque a cada momento da nossa vida, a cada escolha que a gente faz, isso vai ser determinado, né? Se a gente tem possibilidade de ajudar e não ajuda, é uma escolha. Não encontramos ainda o Deus em nós. Se a gente, por exemplo, para pegar um exemplo da casa que a gente está pedindo cesta básica, se a gente tem condição e doa cestas básicas para casa, para os necessitados, existem tantos outros necessitados, não precisa ser especificamente um grupo, mas se a gente ajuda, é o Deus em nós se manifestando, né? Se a gente vê alguém caído e levanta com palavras de ânimo, é o Deus em nós se manifestando. A gente pode pensar, impossível no nosso estágio encarnado. E a gente aí pega o exemplo maravilhoso de Paulo de Tarso, não é? Paulo de Tarso também teve encarnado naquela época lá atrás. E o que ele disse? Essa frase talvez feche todo esse conceito do Deus em nós. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Depois da transformação de Saulo para Paulo, vale a pena ver essa história, leiam também Paulo e Estevão, um livro fantástico, extraordinário de Emmanuel. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. A gente vai chegar nesse estágio. Mas nesse momento tão difícil da humanidade, com uma pandemia grande dessa, onde a gente está tanto em contato com a morte, né, nesse momento, né? A gente está envolvido numa, vamos chamar de pulsão de morte, que é o termo da psicanálise, pulsão de morte. A gente contabiliza as mortes, a gente vivencia a morte, a gente está colocando para fora os nossos medos, com toda razão, né? Porque há motivo para medo. Então, se a gente está lidando tanto com a morte, com a presença de morte próxima de nós, com medo que os nossos entes queridos sejam atingidos, né? Nossos amigos, nesse momento, a gente precisa se ligar a Jesus. Mais um ensinamento que ele deixou para nós, e esse é muito importante para esse momento. Ele disse assim para nós: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Essa é uma reflexão muito válida, sempre, mas em especial nesse momento que a gente está passando. Eu vim para que tenham vida. Então é a pulsão de morte, seguindo Jesus, sendo substituída pela pulsão de vida. Não é vida só, vida em abundância. E Jesus podia falar isso sim, porque Jesus foi o maior exemplo de vida abundante entre nós, né? Ele exemplificou, ele caminhou, ele ajudou, ele ensinou. A vida dele aqui, enquanto esteve entre nós, e os seus ensinamentos que ficaram para nós mais de 2000 anos atrás, a gente compreendendo, tentando segui-lo, tudo isso, vejam como Jesus foi o exemplo vivo de vida abundante, vida em abundância. E por isso que ele veio trazer para nós, porque ele já tinha
alcançado essa aquisição por conta da ligação dele vertical com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Ele orava a Deus, ele se recolhia para orar ao Pai, em várias passagens. A ligação dele era transcendente. Então, vejam, se Jesus era assim, agiu assim, demonstrou isso para nós e diz que veio para nos trazer isso, nós temos sim condição de vivenciar isso, essa vida em abundância, precisamos nos ligar ao alto de maneira vertical, é o tal eixo vertical da transcendência. Porque quando a gente fala da presença de Deus em nós, de que Joana fala, que é a finalidade da existência, estamos falando do Deus imanente. Mas tem um Deus transcendente, Deus é um só, mas é só prefeito de raciocínio. É o Deus em nós que se manifesta nas nossas ações, acordando esse Cristo em nós. E isso se dá pela vida, né? Vida em abundância. O Simonetti, que é um autor espírita maravilhoso também, ele desencarnou há pouco tempo, talvez uns 2, 3 anos, não tenho certeza. O Simonetti dizia uma coisa importante, ele disse certa vez que a doutrina espírita é vitalista, estamos falando de vida, né? Doutrina espírita vitalista, porque ela ensina que o princípio vital se manifesta pelo contato do espírito e matéria. Tema de hoje, espírito e matéria, elementos universais. É por esse contato, né, que o princípio vital se manifesta, né? A alma, entendida como espírito encarnado, né, vai passar pelas suas experiências evolutivas. E por isso que ela é vitalista. Ela trata de vida. E o Simonetti, por isso que eu estou falando nele, em um de seus livros, que eu não me lembro o nome, acho que é o Destino em Suas Mãos, eu acho, não tenho certeza, depois tem que dar um Google. É um livro dele que tem vários capítulos, um deles tem como título Vida Abundante. E esse capítulo traz uma história muito interessante de um menino, que eu vou contar aqui, para a gente fazer esse link com o momento que a gente vive hoje, tá? Diz o Simonetti que um escritor canadense, ele cresceu numa aldeia da Nova Escócia, no Canadá. E ele contava uma história, esse escritor canadense, falando de um menino que nasceu, filho de um casal, uma mulher doente, estava doente já na época que ele nasceu, e um pai alcoólatra. E esse filho nasceu e logo depois do nascimento, a esposa, a mãe dele, faleceu. A esposa do pai alcoólatra e mãe desse menino, ela faleceu. E o menino ficou sozinho, sendo criado pelo pai, que bebia muito, e ele passou por imensas dificuldades, né? O menino já ficou muito doente. E havia uma senhora, uma vizinha, que acompanhou aquele caso e se compadeceu do menino, compaixão, né? E ela era muito pobre, ela era viúva, ela não tinha muitos recursos, era pobre, mas também não tinha cultura, todas as dificuldades possíveis. Mas aquela compaixão dela por aquele menino fez com que ela procurasse o pai. E o pai falou, fique com ele para criar, né? A gente não vou desaparecer, tudo bem, eu sou o pai, mas eu não tenho condição de criá-lo, eu tenho esse problema. O pai mesmo entendeu aquela compaixão daquela senhora e o menino passou a viver com essa senhora. E ela, quando recebeu o menino estava à beira da morte, muito doente, raquítico, mal alimentado, todos os problemas, e ela mesmo sem recursos, tinha os principais recursos. É o amor, né? E a caridade entendida como amor em movimento. É isso que ela deu, que ela podia dar para o menino. E com muita perseverança, muita fé, muita convicção na presença do Pai em nós, ela foi cuidando do menino, foi cuidando, e o menino foi melhorando, até que ele ficou fora de perigo, começou a crescer. E aí já recuperando a saúde. Mas com todos esses problemas que o menino passou, ele ainda era um pouco raquítico e muito tímido, extremamente tímido, né? Aquela questão da infância impacta em todos nós, as terapias estão aí para a gente aprender sobre isso, conhecer a nós mesmos, tudo. Mas aquele menino começou a crescer, a idade do colégio, muito tímido, muito introspectivo, e certa ocasião, e a mãe estava preocupada com isso, e certa ocasião, a mãe estava voltando para casa e viu o filho dela, esse menino, adotado, sentado num canto chorando, enquanto vários colegas, amiguinhos dele, estavam zombando dele. Ele era mais baixinho que os outros, era mais magrinho, eles zombavam. Hoje em dia a gente chama de bullying, né? Naquele tempo não tinha essa palavra ainda, mas estavam zombando deles, do garoto.
ela fez o seguinte, essa mãe, sem cultura, não tenho certeza se era analfabeto, talvez até fosse, eu não me lembro exatamente do texto, mas não tinha cultura. Ela pediu para o filho dela ir para casa. O garoto enxugou as lágrimas, foi para casa e ficou ela com os amiguinhos. E aí essa mãe, esse é o ponto principal da história, essa mãe, ela, sem elevar o tom de voz, com serenidade, ela falou para eles o seguinte, os meninos, nós estamos nesse momento decidindo o futuro desse menino, decidindo se ele vai ser alguém na vida. Eu, disse a mulher, faço todo o possível para que ele cresça bem, com saúde, seja alguém. Eu faço tudo, eu fiz tudo o que eu pude, eu continuo fazendo. E já falou com certa emoção para eles. Né? Mas só que cada vez que eu busco levar ele para frente, vocês trazem ele para trás. Olha o simbolismo dessa passagem. Eles ficaram mudos, ouvindo aquela mulher falar com o coração, não foi com a boca, né? Foi com o coração essas palavras. E aí, após ela terminar, um menino chegou e falou assim para ela, mas o que nós podemos fazer? Pergunta boa. E ela respondeu simplesmente assim, conversem com ele, brinquem com ele, não o excluam, né? Amparem. E aí Simonetti fecha o texto dizendo que o escritor que estava contando essa história nunca mais esqueceu desse caso. E vamos pensar em nós agora. Né? É como se essa mulher, iluminada pelo Pai, muito inspirada pela espiritualidade, estivesse falando conosco. Conversem uns com os outros. Né? Não excluam os outros. A nossa questão da exclusão é terrível. Alguns que tiveram essas questões na infância sofrem até hoje. Muitas vezes a gente faz isso, existe o bullying até hoje. Né? Brinquem, tragam a criança que existe em cada um de nós e brinquemos uns com os outros. Isso é possível virtualmente na atualidade. Né? E, sobretudo, vamos levar a nós mesmos, mas também aos outros para frente e não puxar para trás. Então, essa história nos traz, e voltamos para a pandemia, a importância da gente pensar sobre a nossa responsabilidade nesse momento. É grande a responsabilidade. O que nós estamos oferecendo aos outros e a nós mesmos? Pessimismo ou esperança? Quando a gente fala levar aos outros, muitos necessitados, mas também para nós mesmos, o que a gente está trazendo para nós? Pessimismo ou esperança? Medo, o medo que paralisa está dominando a gente, ou a fé que movimenta? Não é? Tem até aquela coisa com a mão, ver como é que a câmera fica. O medo que paralisa, quando existe de forma dominante, a fé fica abafada. Virou a fé que movimenta. O medo existe, mas ele é integrado ao nosso ser maior. Medo e fé, a gente fala muito de medo e coragem. Podemos falar da coragem e da fé, mas o que vai prevalecer em nós? A busca pela conquista da fé que movimenta ou a paralisia que o medo nos traz? Para nós e para os outros, né? Por quê? Se a gente pensar bem, todos nós, sem exceção, podemos ser doadores de vida. Vida em abundância. Quando a gente leva estímulo. Né? E é uma escolha nossa, a gente está falando de responsabilidade, é uma escolha nossa entre o desânimo e o entusiasmo. O tempo está acabando, mas vale a pena a gente falar sobre isso. A origem das palavras, numa interpretação livre, o desânimo vem de desânimo, sem ânimo, ânima, alma. Desânimo é como se a gente tivesse desanimado sem alma. E entusiasmo vem do grego. En, que é dentro, tus, que é tel, Deus, e asmo, sopro, respiração, até a palavra asma, a doença, vem disso. Então, entusiasmo, numa livre tradução, seria dentro do sopro de Deus. O que a gente leva para os outros? Essa é a pergunta. Desânimo, sem alma, ou entusiasmo? Ficarmos todos unidos, que é o que estamos fazendo agora, quando a gente se liga à irmã Maria Angélica, falando de Jesus, do estudo espírita, né? Estamos assim, dentro do sopro de Deus. Que consolo maravilhoso. Né? Então, já estamos encerrando o nosso tempo. Estou olhando aqui para o relógio de vez em quando, só para não me perder falando demais. Né? Mas eu queria concluir falando da prece, da importância da prece. A gente não pode concluir sem falar da prece, porque a gente falou do Deus imanente, falou do Deus transcendente, falamos do espírito e matéria como elementos gerais do universo, né?
vida em abundância, que é o que Jesus nos traz, Deus como Pai de amor, vamos juntar esses conceitos todos e colocar na prece, né? Todos os espíritos falam dela, Jesus o tempo inteiro fala da importância da prece. No livro dos espíritos, os espíritos respondem a Kardec. A prece é sempre agradável a Deus, nunca é inútil, até usam a palavra nunca e sempre, no espiritismo às vezes depende do livre-arbítrio, não, nunca é inútil a prece, sempre agradável a Deus, que a gente possa ficar, especialmente nesse momento de uma pandemia tão terrível que assola a humanidade, que a gente possa ficar em estado de oração. Estado de oração não é ficar rezando sem parar, sem perceber o que está falando, não. Estado de oração é uma consciência plena, é uma atitude permanente de consciência. Talvez essa seja a melhor definição do estado de oração. Atitude permanente de consciência racional, emocional, espiritual, para que em todas as nossas decisões, até na hora de doar ou não uma cesta básica, ajudar ou não financeiramente, levar uma palavra de amor, consolo e esperança ao próximo. Às vezes está com uma ideação suicida e a gente leva uma palavra de desânimo, ou a gente leva um entusiasmo, né, para torná-lo próximo, mais próximo, dentro do sopro de Deus. Não é? Esse estado de oração é que nos fará ter essa vida em abundância. E vamos levar aí para encerrar no Evangelho, tem um capítulo Pedi e Obtereis, que fala da prece, já estamos em cima da hora mesmo. Então, só para terminar, fala da prece. Há uma mensagem que tem como título A Felicidade que a Prece Proporciona. Santo Agostinho faz dá uma linda mensagem, leiam no Evangelho. E um outro item, a eficácia da prece. A eficácia, importante nesse momento, e Kardec fala assim, que se nós pedirmos com confiança em Deus, quando pedimos com confiança, quando oramos com confiança, né, Deus jamais nos negará atenção nisso, coragem, paciência e resignação. E não é o que a gente está precisando no momento? Coragem, a coragem da fé, para superar essa dificuldade momentânea que a gente está passando como humanidade, individualmente, como espíritos, né? Coragem, paciência, né? Paciência, tolerância uns com os outros, especialmente com os que estão na nossa casa, num confinamento. É tão difícil para eles quanto para nós, né? Paciência e resignação. Não no sentido de resignação para aceitar tudo que se fala. Não é isso. Resignação passiva, não. É o conceito que Joana de Ângeles traz. Resignação dinâmica. A gente se resigna, aceita a vontade do Pai, porque é para o nosso bem, é para a nossa evolução, mas busca os recursos. E o recurso da prece é o recurso mais importante. Vamos lembrar de Jesus que nos deixou o Pai Nosso, né? Um poema durante o Sermão da Montanha, ele nos ensinou essa prece. Vamos lembrar, para terminar, de um dos seus versos, né? No Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade. Né? A vontade do Pai é sempre em nosso benefício, porque Ele é um Pai de amor. Senhor, que a nossa vontade conhecida com a tua. Com coragem, com paciência, com resignação. Me estende um pouquinho no tempo, mas acho que é importante a gente fechar com a prece, porque ela é que nos liga ao Pai maior e nos faz acordar em nós o espírito crístico e brilhar a nossa luz, como disse Jesus. É isso? Vamos fazer nossa prece final, então, agradecendo muito a Deus, louvando ao Pai, Pai Criador, que nos deu a bênção da vida, agradecendo o Mestre Jesus, esse espírito de luz, espírito puro que nos ampara e governa o nosso planeta. Agradecendo a irmã Maria Angélica e toda a sua equipe de benfeitores espirituais, confiando em todos. Senhor, dai-nos essa confiança no Pai, em Jesus, na irmã, nos nossos guias e amigos espirituais. Que eles nos sustentem nesse momento difícil. Que a gente possa ter pensamentos e palavras de bom ânimo, de coragem, de entusiasmo, afastando o desânimo, afastando a tristeza, consciente da situação, mas acreditando muito que Deus é amor, que Jesus está no comando, e que os espíritos, o contato com a matéria, encarnados, todos juntos, unidos num só pensamento, numa só vibração, temos condição de superar esses momentos difíceis, seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Mestre Jesus. Graças a Deus.